Olá, pessoal do nono ano, continuando os nossos estudos aí, ó. Aqui a gente entra numa das áreas mais interessantes do estudo da matemática. Vamos reconhecer o teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, através do estudo das relações métricas de um triângulo retângulo ou as relações métricas em um triângulo retângulo. Interessante notar que o nome relações métricas indica relação de medidas. Medidas de quem? Obviamente que são dos lados do triângulo. Então, para a gente começar um bate-papo sobre relações métricas de um triângulo retângulo, vamos reconhecer o triângulo retângulo. O que seria o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Interessante notar que os lados desse ângulo reto são chamados de catetos, ou seja, os lados do triângulo que forma o ângulo reto são os catetos. Obviamente que o terceiro lado é oposto a esse ângulo reto e ele recebe o nome de hipotenusa. Então, os lados do triângulo retângulo são nomeados em função do ângulo reto. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A respeito da hipotenusa, é sempre importante dizer que a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Vamos lá, então eu já tenho os catetos e já tenho a hipotenusa. A gente vai notar, que na maioria das vezes que a gente encontra, o desenho de um triângulo retângulo aí, como está no slide 2, você vai ver que a hipotenusa é associada com a letra A e os catetos B e C, aí não importa quem é quem, se é horizontal, se é vertical, o importante é que eles são sempre B e C. Então vamos manter nessa nossa aula essa notação: hipotenusa A e catetos B e C. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras me diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa será sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só. A hipotenusa ao quadrado vai ser sempre um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vamos lá, vamos pegar o modelo básico do chamado triângulo retângulo pitagórico, que é o triângulo cujas medidas são 5 para a hipotenusa, 3 e 4 para cada um dos catetos. Olha só, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, 25 igual a 9 mais 16, 25 igual. 9 mais 16, 25. 25 igual a 25. Note, então, que essa relação, o teorema de Pitágoras, é verdadeira. Tá bom? Usei um exemplo aqui do triângulo básico dos chamados triângulos pitagóricos. Isso é um assunto para a gente bater um papo, tá bom? Mas vamos continuar batendo papo sobre as relações métricas. Então, eu tenho aqui, o teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é sempre cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa é a relação métrica mais famosa, o teorema mais famoso da matemática, mas não são as únicas relações métricas. Para mim poder falar das demais relações métricas, vamos trazer mais um elemento aí, para esse triângulo retângulo. Veja bem, como o ângulo reto define não só o nome, mas também o nome dos lados do triângulo, vamos usar por referência esse ângulo reto. Vamos trazer a altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa. Vamos lembrar que um triângulo tem no mínimo 3 alturas. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é
a distância entre um vértice até o seu lado oposto. Então, olha só, se eu usar o ângulo reto como vértice, a distância entre esse ângulo reto até a hipotenusa é a altura que eu quero estabelecer, tá bom? Quando eu estabeleço a altura em relação à hipotenusa, eu separo a hipotenusa em dois segmentos quaisquer, que eu vou chamar de segmentos M e N. Né? Lá no slide 6, a gente tem essa figura aí, ó, onde está tudo divididinho, né? Catetos B e C, hipotenusa A, altura em relação à hipotenusa H, e essa divisão M e N. Importante saber que M é chamado de projeção do cateto B na hipotenusa. E N é a projeção do cateto C na hipotenusa. As demais relações métricas são obtidas através da proporção de triângulo. Estabelecendo essas razões proporcionais aí, eu estabeleci algumas igualdades interessantes. A primeira delas é que o produto da hipotenusa pela altura é sempre igual ao produto entre os catetos. Ou seja, A vezes H é sempre B vezes C. A outra é o quadrado do cateto é sempre o produto de sua projeção pela hipotenusa. Ou seja, B ao quadrado é A vezes M. Vamos lembrar aí, ó, que a gente está usando essa notação padrão, tá bom? E C ao quadrado é A vezes N, né? Mas é importante a gente saber que um cateto ao quadrado é sempre o produto de sua projeção com a hipotenusa, e aí eu tenho duas dessas relações métricas. Além disso, ó, o quadrado da altura é sempre o produto dentre as projeções, ou seja, agora ao quadrado é M vezes N. A aplicação dessas áreas de conhecimento no estudo de geometria é muito grande. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, figuras poligonais, e formos calcular áreas, perímetros e geometria espacial com volume, entra o conceito de diagonal. Então, por exemplo, através do teorema de Pitágoras, podemos deduzir a diagonal de um retângulo. Essa diagonal de um retângulo, como está lá no slide 5, é obtida aplicando o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual ao lado quadrado vezes lado quadrado, ou altura quadrada vezes comprimento quadrado, né? A diagonal de um quadrado, inclusive, é estabelecida em fórmula, né? D é igual a L raiz de 2. Como assim? Se os lados de um quadrado têm a mesma medida, imagina, D ao quadrado é igual a L quadrado mais L quadrado. D quadrado é igual a 2L quadrado. Ora, está em forma de potência, no primeiro membro passa em forma de raiz para o segundo, D é igual a raiz quadrada de L quadrado vezes 2. L quadrado, a gente extrai a raiz quadrada, é L, então D é igual a L raiz de 2, essas são relações interessantes. Mas a aplicação não se restringe apenas à geometria plana ou geometria espacial, ou geometria de posição. Vai também na relação fundamental da distância entre os dois pontos, lá na geometria analítica. A distância entre os dois pontos é obtida através do cálculo da diagonal do quadrado ou do retângulo que é formado aí pelos pares ordenados, mas isso é assunto para uma outra aula, mais lá para frente. Agradeço, um abraço, felicidades.